Bom, estou gravando aqui um spot para analisar duas situações, a mesma situação, dois spots diferentes. Numa delas é a comparação de como o range se comporta fazendo um raise maior, aqui no caso foi o 2.5, em situações onde que CM começa a ter um peso relevante. E outra é a mini raise, fazer a comparação de como se compara os EVs, como se compara as reações dos adversários, como se comporta a construção dos ranges, tanto nosso quanto do adversário. A situação é essa. Mesa semi do Bounty Hunter 32. Eu sou o CL da mesa. O Small Blind é o cara que teria alguma reação ok contra mim, e os demais seria meio que a reação meio que de triplet all win, na grande maioria das vezes, principalmente versus 2.5. Então vamos ver. Esse é o range construído do 2.5 em comparação com o range de mini raise. Eu estava analisando aqui e o legal é olhar o EV. Nota. Deu de perceber que acabou entrando esses ases offs e um pouco mais de borda. E o 2.5 acaba perdendo o EV, abrindo mais essas suited connectors, essas suited mais baixas. E um pouco desse bottom das offs. Acabou perdendo um pouco o EV. E faz todo sentido. Provavelmente o range de reação dos adversários tenderão a aumentar versus um size maior, obviamente. E por conta disso, por termos que dar um pouco mais de raise fold, a gente acaba perdendo um pouco de EV. Então, o que ganha fazendo isso? Percebemos que começou a entrar aqui alguns ases offs. O EV das blockers começou a ser maior. Vamos olhar, por exemplo, o ICE 8 off. Ele acaba ganhando um pouquinho a mais, o ICE 7 também. Eu notei também que aqui o topo ali dos Ice Reis, esse damas acabou ganhando um EVzinho a mais. As Ice Rei também ganhou. Dama é igual. Então o que se favorece? As blockers em geral se favorece um pouco mais. Tu consegue expandir o range de blockers, indo para todo o Eyes Off. E o topo acaba se favorecendo porque, voltando ao que eu acabei de falar, o range de reação vai tender a ser o mesmo ou aumentar. Vai depender bastante da interpretação do adversário. Então vamos lá. Quem nos deu a win foi o CO. A estratégia do CO. Ok. Vamos só voltar no spot. 13 blinds. Estratégia do CO ok. Estratégia do CO. É similar, né? Agora o que diferencia são os EVs. Ele começa a ganhar EV versus 2.5 pelo fato de ter mais dinheiro no pote. Como se comporta o nosso range, então, após o chove? Versus o mini raise. Linha do 10 suited. As 7 suited a 10, tudo par. Linha do 9 suited. Começou a entrar um pouco do Ice 5 suited. Todo par. Pelo fato de ter mais dinheiro morto. Olha os parzinhos baixo. 2, 2, 3, 3. Como o ganho DV explode.
por causa de meio blind, a significância do call aumenta consideravelmente. A linha do 9, como que ganha EV? Esse é o ponto versus o chove. Eu acabei não olhando quanto o hijack. Eu acabei colocando um tribet de 7 porque aqui no mini raise eu tinha simulado como seria a reação do small, que eu acho que é o cara que teria o tribet não all-in mesmo, né? Eu não tinha olhado isso antes. Ele pode tribetar tudo versus 2.5. Não, tô viajando. Isso aqui é Blind War, porra. Esquece. É aqui, ó. Aqui seria então. Agora sim. Agora sim. Mas esse não é o ponto. O ponto que eu queria levantar, outro ponto também interessante, é como o Big Blind se comporta. Porque o principal fato de eu estar estudando esse aumento do size para flop, ai que susto, é para ver como se comporta a estratégia do Big Blind. Isso que é, para mim, é um ponto muito interessante. Então, versus mini raise, uma defesa normal. Aqui, desculpa. Uma defesa normal. Acho que não foge muito disso não. Acho bem ok. Tá de começar talvez até cortar algumas bordas, mas aqui é a situação onde que o Big Blind ele tá mais curto, ele vai acabar expandindo um pouco essa defesa. E é aqui o pulo do gato. Aqui é o pulo do gato. Essa é a defesa versus 2.5. Versus mini raise versus 2.5. Ah, mas o cara pode estar errando no 2.5 e pagando com o rei 8, o cara pode estar pagando com o valete 6. Então toma o menos 2 aqui pagando. Olha, o dama 4 suited tá perdendo EV. Então se o vilão ele tá errando nesse call versus 2.5, enfim, ou versus um size maior, poderia ter feito 2.3. Claro que versus 2.3 iria, as bordas iriam começar a expandir mais o call pelo aumento do size em si. Só que a diferença ela é gritante da defesa, do quanto que ele tem que retrair o range que está pagando todo o rei. O rei 5 off ganhando 0,9 e no 2.5 perdendo 0,11. Então olha a diferença gigante disso e é aqui onde que a estratégia sobressai, é aqui onde que você explora o adversário, no erro do adversário. Ele tá lá defendendo o seu 5-4 suited e tá perdendo EV. Que no mini raise seria uma defesa ganhando 0,12. Então esse é um dos pontos chaves que eu queria mostrar e refletir. E versus o tribet chove no 2.5, enfim, tudo que abriu paga. Tendo EV pagando até o que não teria aberto aqui, enfim. E no mini raise abre tudo que paga mesmo assim, né? Abre tudo que paga. A diferença são os EVs. Como que trabalhamos com EVs? Por que não? Então esse é um dos principais pontos que eu queria mostrar. A expansão de ranges do adversário. Seria até interessante olhar esse cara da esquerda aqui que ele tem perto de 20 blinds. Ele tem estratégia de chove bem curta. Vamos até analisar isso. Então, digamos que ele deu a win.
Ok. Aqui. Comparação. Tu acaba abraçando um pouco mais uma variância em ter que pegar esses bottoms, que seria fold, as de vala off, as da suited, com um ganho DV muito grande. Então aqui tem outro detalhe que talvez seja o tiro no pé. Se tá fazendo size up e não tá sabendo dar os call correto, tá perdendo EV. Então, contrabalanceando a situação onde que o Big talvez não deveria defender tanto e tá errando e a gente se sobressai, se nós estamos dando raise e não estamos dando call correto, nós estamos perdendo EV. E isso é relevante. Porque perder 0,21 e errando call, que provavelmente eu daria raise fold com a Zivala off aqui, contra esse cara, com certeza eu daria raise fold. Até versus 2.5. No range de reação muito honesto. Muito honesto. Até versus mini raise também. Muito honesto. Legal? É isso então.